Se a sua empresa está sempre no limite, sem resultado, toda estressada, e você não consegue enxergar para onde caminhar, deixa eu te perguntar, você realmente está construindo um negócio ou está só brincando de sobreviver? A verdade é que a maioria das empresas não crescem, ela sobrevive. E sabe o que é o pior? A gente nem percebe que está preso nesse ciclo, até porque a gente tem que batalhar um leão por dia, né? Tem que colocar todo dia o prato ali na mesa, comida na mesa. Então eu entendo quando a gente se pega preso nessa posição. Mas deixa eu te contar, isso pode ser algo do qual você vai quebrar a cara lá na frente. E hoje eu quero te mostrar como que você vai quebrar esse ciclo e conseguir parar de sobreviver e realmente ver o sonho que todo empresário ou empresária deseja. Hoje eu vou te mostrar as três principais diferenças que diferenciam as empresas que estão sobrevivendo e as empresas que estão crescendo e fazendo como deve ser feito. E eu não vou só deixar você na teoria, eu vou te mostrar na prática como que você sai de um lado e vai para o outro. Empresas que sobrevivem têm três características em comum. Vivem sempre no improviso, estão sempre dependendo do dono e sempre mesmo, estão apagando incêndios. Eu chamo de empresa bombeiro, tá sempre pronto para o resgate. Você vai entender o que eu estou te falando. Provavelmente a sua empresa é assim ou conhece uma empresa que é assim. Todo momento parece que tem um problema. As coisas não param, é sempre um problema atrás do outro. Mas não é um problema pequeno, é uma bomba atômica. E eu sei que você me entende quando eu falo isso, porque quando esses problemas acontecem, normalmente é você, dono ou dona de empresa, que resolve. Nunca é o seu time. Então você está sempre alocado na operação. Toda hora é uma bucha nova que aparece para você resolver, não é? Eu tô te falando, eu sei de algumas coisas. E isso é tão comum que eu vou te fazer a pergunta: quantas vezes você já não se pegou resolvendo um problema assim e depois vai deitar no travesseiro, deita assim e fala: "Nossa, hoje o dia foi muito cansativo". E aí você fica se cobrando tipo, putz, eu não consegui pensar na nova estratégia, eu não consegui gravar o criativo, eu não consegui fazer isso, não consegui falar com o lead que estava interessado. Tudo isso por conta dos incêndios que você estava apagando. Entende como isso se torna problemático ao longo do tempo? Por isso que eu gostaria de te apresentar o inverso. As três coisas que fazem uma empresa crescer. Então os três pilares fundamentais é 1. Processos claros. 2. Um time independente. E 3. Foco no futuro e não no passado. Presta atenção nesse último que eu já explico daqui a pouco. Pense uma empresa que tem todos os processos documentados, seja em texto, em vídeo, em sinal de fumaça, mas esses processos existem. Pense agora num time que utiliza desses processos certinho, sem nenhuma dor de cabeça. E aqui a gente não pode e deve pensar como somente o processo operacional, mas sim como algo no sentido de: e quando der ruim, o que a gente faz? O que a gente não faz? É esse tipo de processo que eu estou te falando. Imagina isso documentado. Então, por isso que o primeiro passo é você ter documentado o que você quer que seja feito, o que você não quer que seja feito, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins. Então esse é o primeiro passo. E por que que isso gera independência do seu time? Pô, muito simples. A partir do momento que você coloca o que deve fazer, o que não deve fazer, e aqui eu vou chamar um ponto, principalmente do que não deve ser feito, o seu time começa a trazer ideias para você. Ideias de melhoria, ideias de processo, ideias de como aprimorar aquilo que tem sido feito. Por isso que o seu time se torna independente. É por isso que quando a gente vê uma empresa com processos organizados, a gente vê menos problemas, menos incêndios, o dono tem muito mais tempo, ele já está resolvendo outras coisas, porque sabe e confia que o time consegue resolver qualquer coisa que aparecer, mesmo uma bomba atômica. O foco no futuro e não no passado é no sentido de, vamos lá, toda vez que um problema acontece e a gente fica resmungando, a gente sempre fica criticando aquele cliente, aquela pessoa ou o time, botando assim, com todo o prazer do mundo, um empecilho ou reclamando do que aconteceu. Isso é um problema. Quando eu falo que uma empresa que tem sucesso, que a gente vê ela crescendo,
o principal fator, e é muito comum mesmo, é que elas estão pensando no futuro. Até mesmo o time operacional que trabalha no dia a dia. Ou seja, lembra que eu te falei quando o time tem tudo claro, organizado, e com isso começa a trazer novas ideias? Essas novas ideias são pensando no futuro. Então eles analisam sim o que aconteceu no passado, mas a mentalidade está no futuro, no sentido de melhorar, porque eles têm o mesmo objetivo, o mesmo caminho, o mesmo desejo, e isso que é o mais impressionante. Se você hoje não alimenta isso na sua equipe, né, essa vontade de crescer, essa visão de futuro que você tem que trazer para o seu time, para eles se identificarem, cara, pode ter certeza que mesmo você construindo os dois pilares anteriores, se você não conseguir transmitir essa visão para o seu time, você não vai crescer. Pode ter certeza disso. Então vamos lá. Sair da sobrevivência não é mais sobre trabalhar mais, entende? E sim como você organiza toda a estrutura da sua empresa. Vou te explicar agora 3 coisas que você pode fazer para que você agilize esse processo de arrumar a casa, ou seja, de sair desse caos, né? Esse caos da operação. Vou contar aqui para você. Comece organizando tudo que você tem em casa. Ah, Lucas, meio genérico. Então vamos lá. Comece listando todas as atividades que você tem na empresa. Desde o início, e aqui você pode olhar de 2 formas. Desde o início, onde chega o cliente na operação, ou quando chega uma tarefa para alguém do seu time, até o momento que essa tarefa termina ou até o momento que o cliente sai da casa. Deus me livre e guarde, mas existe essa possibilidade de o cliente sair da casa, você tem que olhar. Você vai listar tudo, cara, nos detalhes. Pode contar com a ajuda do seu time, mas isso é muito importante. É chato? É. Mas você vai ter muita clareza do que está acontecendo ali no seu dia a dia. Alguns chamam de exercício do farol, sei lá, tem nomes para tudo isso. Eu chamo de listar o que tu faz. Tu vai pegar um caderno, um celular e vai descrever essas atividades, tá bom? Com essas atividades você vai perceber com certeza onde você está gastando o seu tempo. Uma vez que você limpou as atividades, vai sobrar as atividades essenciais. E com isso a gente vai criar uma rotina. O que é essa rotina? É a sequência de atividades feitas diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, que vai criar essa rotina de trabalho para o seu time. Então, todos os dias, cada pessoa do seu time vai saber o que precisa ser feito. E você com certeza vai observar os resultados sendo entregues. Isso é a rotina. Quando você fizer isso, uma coisa mágica vai acontecer na sua agenda. Você vai ganhar tempo. Você vai sair de, sei lá, uma agenda lotada para 20 horas livres na semana. Tudo porque você foi capaz de organizar essa rotina. Você não vai colocar mais cliente ou coisas na sua frente enquanto você não fizer uma única coisa. Tirar um dia inteiro para ser estratégico. O que é esse um dia inteiro para ser estratégico? Você não vai fazer nenhuma reunião, nenhuma atividade, você só vai ter a obrigação de pensar ou até mesmo não fazer nada, mas com o único objetivo de ser estratégico. O que é isso? É pensar no futuro, é pensar nas coisas que estão para acontecer. Qual movimento você pode fazer, desde o movimento a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então é nesse curto, mas muito valioso período de tempo que você precisa e deve ser estratégico e assim construir o que as empresas grandes chamam de planejamento estratégico. Pô, Lucas, mas isso parece ser muito simples. É mesmo. É simples de ser feito, porém muito complexo no sentido de você saber o que cortar e o que não cortar ali da sua rotina, da sua equipe. Às vezes você vai ver que sua equipe está inflada, você vai precisar cortar para ter mais lucro na empresa. Então é um exercício simples, porém muito complexo e eficiente. Se você tem alguma dificuldade ou não quer gastar tempo para fazer isso, hoje eu presto um serviço que eu chamo de gestão sem esforço, onde eu ajudo exatamente pessoas como você a organizarem e planejarem a empresa no dia a dia. Eu viro o teu braço direito. Então eu que vou implementar a rotina, eu que vou organizar as coisas, os drives, os documentos, os processos e mais do que isso, dar esse tempo para você poder ser estratégico. Tá? Então eu presto esse serviço hoje, é algo muito bacana. E caso você ainda não tenha uma equipe formada, eu tenho hoje o projeto Solo, onde eu ajudo também você a chegar aonde? A chegar no momento e muito melhor, porque você não vai estar passando esse estresse operacional, de você organizar a sua empresa, mesmo que sozinho, e ter um processo tão claro que aí é questão de você contratar a melhor pessoa,
você nunca mais vai ter problema com o caos operacional. E sim, para deixar bem claro, né, fica nítido, as empresas que sobrevivem, elas estão sempre correndo atrás de algo no passado, algo que ficou para trás, sempre em busca de um super extintor para apagar aquele incêndio do momento. As empresas que crescem estão tranquilas com o momento que estão hoje, só que a cabeça delas está lá no futuro, elas já estão planejando tudo, se organizando para que quando esse futuro chegar, as coisas já estejam certas. Ninguém sofra com as mudanças que vão aparecendo no caminho. Pensa comigo, em qual lado que você quer estar daqui a 6 meses? Seja com as inteligências artificiais chegando aí, com novos formatos, modelos, sei lá como vai estar o mundo digital, mas como que você quer estar daqui a 6 meses? Você quer estar do lado que estão sobrevivendo ou do lado do que estão crescendo? Fica fácil pensar assim, né? Não tem segredo, são esses passos que vão te ajudar. Se você precisa de ajuda, os links estão aqui na descrição, onde eu posso e com certeza vou querer te ajudar, dependendo do seu caso. Comenta aqui qualquer coisa, se você quiser explicar um pouco da sua história, para eu já ter um contexto e a gente, criando essa comunidade aos poucos. E se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que